Olá, pessoal. Hoje vamos falar para vocês sobre globalização e a postura das empresas perante a esse fenômeno. Pois bem, vamos iniciar destacando que, a partir aí dos anos de 1980, muitas corporações elas deixaram em segundo plano a preocupação com o ambiente, com os trabalhadores e até mesmo com a segurança dos consumidores, para que essas organizações pudessem atuar competitivamente em escala global. Então, muitas dessas organizações optaram por reduzir os seus custos para que elas tivessem esse mecanismo e essa competitividade perante outras organizações que estavam se instalando ao redor do planeta. Isso gerou, obviamente, vários efeitos. Algum deles diz respeito ao desemprego, à desigualdade e também o rebaixamento de salários. Então, as organizações focaram muito na eficiência, no resultado, e para isso elas precisavam reduzir os custos. E reduzindo esses custos, trabalhadores foram impactados, o meio ambiente, às vezes não dando uma destinação devida, por exemplo, a um resíduo, e também, obviamente, os próprios consumidores, que às vezes os insumos utilizados por parte dessas organizações não eram os insumos mais apropriados, mais adequados para o consumo. Sendo assim, então esses consumidores também ficaram prejudicados nessa busca das organizações, das empresas, pela maior competitividade, pensando nessa atuação em escala global. Pois bem, a robotização também garantiu os aumentos aí de produtividade e eficiência nas linhas de produção. E aí a gente destaca a produção automobilística, mas a gente pode ampliar isso nas linhas de produção de uma forma geral. A automobilística sempre foi objeto de estudo por parte da área de administração e onde ficou mais evidenciado que a robotização trouxe aí muitos ganhos de performance, de redução de custo e possibilidade de produção em escala. Bom, tendo em vista isso, muitas organizações, muitos conglomerados de empresas passaram a dominar espaços no decorrer de todo mundo. Então, todo mundo passou aí a adotar produtos e até mesmo alguns serviços oferecidos por parte de grandes conglomerados aí organizacionais, de muitas empresas que passaram a dominar aquele nicho e distribuir o seu produto para os países. Isso, a partir de 1990, passou a incomodar. Então, vários movimentos passaram a questionar essas organizações e o poder que essas empresas ganharam, sobretudo em alguns países, em algumas nações. Então, essas organizações elas passaram a ditar regras, se implantavam em determinados países e adotavam a sua forma de produção sem nem mesmo desrespeitando até mesmo alguns regulamentos internos, algumas normativos internos. Então, questionaram-se muito o poder dessas organizações, ou seja, uma empresa que atua no nível multinacional, todo o seu poder econômico, o seu poder produtivo, o seu poder perante o consumidor, isso obviamente tirou a autonomia até mesmo por parte de algumas nações e muitos movimentos questionando essas organizações passaram a ser levantados, né, e discutidos qual seria o posicionamento das nações, uma vez que essas organizações ganharam uma proporção muito considerável em termos de atuação, em termos de poder. Então, esses movimentos internacionais alertam para a necessidade de se criar mecanismos de controle social sobre as ações dos grandes conglomerados multinacionais e transnacionais e também os organismos internacionais. Qual foi o efeito disso? O efeito disso foi uma atuação da Organização Mundial do Comércio, também do Fundo Monetário Internacional e ainda do Banco Mundial. Então, esses movimentos surtiram tal efeito, tanto é que essas organizações, né, essas instituições, esses espaços de debate sobre o poder, a forma de comercializar, o poder dessas organizações, passaram a ser foco de discussão, inclusive de discussões políticas por parte dos países. Bom,
Tendo em vista aí o decorrer dos anos, né, a partir de 1990, observou-se também um comportamento, um movimento, um fenômeno por parte dos próprios consumidores dessas empresas. Então, esses consumidores passaram a não só consumir um produto ao qual estava sendo comercializado por parte dessa organização, mas também questionar a postura dessa organização na sociedade. Como que essa organização se comporta? É uma organização que, de certa forma, prejudica o meio ambiente? É uma organização que possui aí a sua responsabilidade? Então, tendo em vista essa discussão, o tema responsabilidade social ganhou uma ênfase muito grande a partir de 1990 e começa a surgir muitas empresas que perceberam aí essa importância que foi dada e essa discussão muito aflorada na sociedade e, obviamente, elas pensando na sua imagem, pensando numa mudança de comportamento, elas se ajustaram, né, perante essa demanda de mercado, né, e, consequentemente, suas vendas podem ser seriamente abaladas diante de consumidores aí mais esclarecidos e mais exigentes. Então, tendo em vista essa questão relacionada aos consumidores, exigindo um pouco mais dessas organizações, tais organizações, para não perder espaço, uma fatia do mercado, passaram a adotar outras posturas e pensar também, incorporar dentro dos seus objetivos o aspecto relacionado à responsabilidade social. Bom, tendo em vista isso, paralelamente ao mesmo período, né, a partir de 1990, lá nos Estados Unidos, foi observado que algumas organizações elas passaram a ser consideradas como ilhas de excelência, porque elas estavam muito bem sucedidas, porém elas buscaram uma rota diferente, ou seja, não aquela rota que diminuía os cuidados com os colaboradores ou, de certa forma, que prejudicava a sua atividade operacional, o meio ambiente, ou ainda organizações que buscavam oferecer para a sociedade algum tipo de benefício em virtude da sua atuação no mercado, atuação na sociedade. Então, os pesquisadores levantaram algumas informações lá sobre essas empresas que eram consideradas como ilhas de excelência e buscaram aí, obviamente, levantar dados para descobrir o que essas organizações estavam fazendo, como que elas estavam conseguindo uma performance, um desempenho diferente das outras organizações que estavam buscando reduzir estritamente o seu custo. Então, com isso, vislumbrou-se essa nova cultura de gestão empresarial, muito baseada nessas intenções organizacionais, e aí a gente chama, inclusive, dentro da administração, a chamada estratégia organizacional, a intenção estratégica. Então, qual é o propósito dessa organização, qual é a missão dessa organização, que diz respeito aí à razão de ser dela, as necessidades sociais a que ela atende, o seu foco fundamental de atividades. Então, as empresas observaram que isso tinha valor para a sociedade e, tendo valor para a sociedade, ela poderia traçar um rumo de atuação das suas operações e também ganhar com isso, tendo em vista que essa organização seria vista como uma organização responsavelmente com responsabilidade social, ambientalmente responsável, então vários outros benefícios aí quanto à imagem dessa organização, a visão, né, o estado que a organização deseja atingir no futuro, então essa visão tem a intenção de propiciar o direcionamento dos rumos desta organização, algo também que foi também intensificado por parte das organizações, sobretudo aquelas que atuam numa escala global, e ainda o valor, né? Qual que é o grau de benefício obtido como resultado da utilização e das experiências vividas com o produto. Esse produto seja um bem ou seja um serviço. Então, tendo em vista o que nós chamamos dentro da administração da intenção estratégica, que aí depois passou por uma discussão de estratégia, de planejamento estratégico, Balance Scorecard, dentre outras ferramentas e instrumentos, várias organizações optaram por seguir esse caminho, uma vez que elas precisavam traçar os seus rumos de atuação global e, para isso, precisavam de planejamento, definir parâmetros, definir prioridades, e o planejamento estratégico
obviamente, ele auxilia fortemente nisso, e também as organizações precisavam mostrar para os governos, para os países e para a sociedade como um todo, que essas organizações não preocupavam pura e simplesmente em melhorar o seu resultado, ou seja, o seu lucro. Elas também tinham outras parcelas, objetivos estratégicos, né, parcelas de responsabilidades que elas também se preocupavam e se dedicavam a isso. Então, obviamente, isso foi uma mudança cultural, né, uma nova cultura no que diz respeito à gestão empresarial. E, obviamente, quando se trata de mudança de cultura, a gente tem os elementos que as organizações de fato implementam e executam e geram os seus resultados, e tem também os discursos, que são estritamente importantes para essas organizações. Então, ter esse discurso de uma organização cidadã, uma organização que contribui, uma organização responsável, isso é muito válido em termos de valor para a imagem organizacional. Então, esse discurso era pautado na excelência do desempenho, então as organizações elas conseguiram sim melhorar muito a eficiência, conforme eu disse anteriormente, a robótica auxiliou muito nesse sentido, as tecnologias de forma geral, a automação, orientação para o futuro, então como essa organização vai estar, vai ser líder de mercado, esse produto está em ascensão, em crescimento, ou é um tipo de produto que será substituído, está em declínio, então vislumbrando muito o futuro para se posicionar no presente perante as circunstâncias que essas organizações estavam submetidas. Novas tendências de mercado, então o que o mercado vislumbra em termos de consumo, produtos mais tecnológicos, produtos socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis. Então as organizações começaram a entender esses movimentos sociais e, obviamente, aproveitar isso para oferecer um produto mais ajustado aos interesses do mercado. Os novos cenários, né, com os novos entrantes no mercado, novos concorrentes aí em escala global, de atuação muito forte, sobretudo no que diz respeito à performance, a resultado, a custos. Então, essas organizações tiveram que estudar também os seus concorrentes para verificar qual que seria a forma que elas iriam se diferenciar perante aí a uma competição muito acirrada. Novas necessidades dos clientes, então observar o que esse cliente vem procurando em termos de produto, em característica, valor agregado. Desenvolvimento tecnológico, então é óbvio que o desenvolvimento tecnológico impactou drasticamente, não só na forma como o consumidor vai consumir e utilizar os produtos e serviços, mas também a tecnologia embarcada para buscar uma saída tecnológica para reduzir o custo e manter uma competitividade em escala global. Atuar estrategicamente, então essas organizações passaram a adotar esse pensamento estratégico que é com foco no futuro, mas definindo ações no presente para que proporcione esse caminho de chegada ao futuro almejado. Então, esse pensar estratégico juntamente com resultado, performance, otimizações, atrelado à tecnologia, à automação e, mais recentemente, discussões relacionadas ao aspecto que diz respeito à governança institucional, à responsabilidade social muito enfatizada e também a responsabilidade ambiental, a gente chama aí de ESG, a dinâmica que as organizações vêm buscando para estar desenvolvendo o seu papel com responsabilidade e também agregando valor à sua imagem organizacional. Bom, então é isso. Um forte abraço para todos.